Olá, amigos! Estamos mais uma vez aqui, muito jubilosos de retorno, em mais um estudo de um capítulo da obra Garimpo de Amor, de Joana de Ângeles. Esse é o canal Lições de Amor. E o capítulo que citamos é o capítulo 3º, Amor e Casamento. Como costumeiro, traremos alguns trechos do livro e traçaremos despretensiosos comentários tentando dar uma ideia geral do tema. Joana de Ângeles começa esse capítulo dizendo assim: é necessário aprender a se amar, porquanto o amor também se aprende. Jesus utiliza, principalmente em suas parábolas, elementos do cotidiano para contar as suas histórias. Ele fala de semente, fruto, árvore, pesca, peixe, rede de pescar, semeador, terra, e fala também do casamento. O casamento como a figura de um consórcio, de uma festa que visa celebrar a felicidade de duas pessoas que decidem unir os seus destinos, unir as suas vidas, unir os seus sonhos e comungar num lar da felicidade legítima. É interessante porque o casamento, como sendo para nós encarnados a comunhão mais íntima entre dois seres, ela é marcada por grandes desafios e provas. E o amor dentro do casamento, no decorrer desse périplo em que se caminha junto com outra pessoa, são experimentadas nuances. No começo, um amor mais apaixonado, em que esses dois seres que se amam se aproximam, planejando um futuro jubiloso. Com o passar do tempo, a convivência vai apacentando essa paixão e trazendo as características do amor mais puro, o amor cúmplice, o amor de companheirismo, de compreensão, o perdão. E não é raro enfrentar conflitos e desafios durante o casamento. Eu me lembro de um amigo que me confidenciou que após 20 e tantos anos de casado se pegava adulterando, mas que para ele fazia aquilo de uma consciência tranquila, porque amava legitimamente a sua esposa, ama legitimamente a sua esposa. E esses casos que tem de forma extraconjugal, para ele nada significam. É apenas para revivecer, né? Mudar um pouco, porque, diz ele, tem muita energia para gastar. E eu conversava com ele que, na realidade, mesmo que o vínculo, nesse caso sexual, não seja marcado por um compromisso e que ambos, o homem e a mulher envolvidos nessa trama, estejam de comum acordo em relação a isso, né, algo consensual que é sem compromisso, através da vinculação sexual há uma vinculação afetiva de dois espíritos que ali comungam energias e de certa forma criam um laço. Isso é invisível para nós, mas existe. E a depender das circunstâncias em que esse laço se desfaça, pode gerar traumas que vai ser necessário reparar. Além disso, por ser algo extraconjugal, fere o compromisso feito anteriormente dentro do próprio casamento. E colocando-se o adúltero no lugar da esposa ou do marido que é vítima dessa circunstância, com certeza não iria gostar nada que isso acontecesse consigo. Todas essas nuances são abordadas de uma forma muito mais dedicada e bem esmiuçada na obra Vida e Sexo pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Mas, voltando ao capítulo Amor e Casamento, Joana vai dizer assim: quando esplende no coração, faz-se dínamo
gerador de energias que propiciam vida e fertilizam os seres, enquanto que ausente faz-se responsável pela debilidade das emoções e transtorno dos comportamentos. É interessante porque através do casamento existe um aspecto de reprodução subliminar na figura do casamento, porque geralmente a partir do casamento, embora não necessariamente, mas geralmente através do vínculo do casamento vem também os filhos, e é interessante porque com os filhos, os seres espirituais que comungam o amor através do casamento exercem também o papel de co-criadores com a divindade, enquanto Deus confere a vida do ser espiritual, os pais conferem a vida do ser encarnado. E essa vinculação afetiva, essa conjuntura emocional, familiar, fomenta, interfere, retroalimenta também o casamento. Então, quando o amor no casamento está presente, ele é conferido por sentimentos de fertilidade, de prosperidade, de felicidade autêntica. Quando ele está ausente, vêm os transtornos, os tormentos e o despenhadeiro moral. Quando viceja o interesse entre duas pessoas que aspiram à união, o amor faz-se responsável pelo equilíbrio e pela felicidade dos parceiros, produzindo energias que são permutadas a serviço da construção da beleza, da arte, dos valores dignificadores do pensamento e do conhecimento. É muito interessante, porque através do sexo nós podemos ter uma ideia material do que o amor, numa comunhão entre seres espirituais, é capaz de fazer. Sabemos que entre os espíritos, o liame, o laço, ele é psíquico. E num casamento, o amor é isso, é um liame psíquico, que por ser um casamento, uma união conjugal, tem aí atrelada a figura da sexualidade exercida, né, de uma forma monogâmica, saudável e muito natural. Então, quando o amor é autêntico, bem vivido, nessa conjuntura do casamento, ele é responsável pela beleza do amor, pela arte do amor, do bem cuidar, do companheirismo. Nem sempre, durante todo o tempo do casamento, as relações, as emoções são auspiciosas. Dissemos no início, há desafios. São dois seres em evolução, que têm provas a cumprir, experiências a passar. Então, não são dois espíritos puros que estão no liame psíquico. São dois seres imperfeitos, que têm débitos e que se unem com um propósito elevado. Então, tem desafios a superar. Mas, como dissemos no primeiro capítulo, o amor tudo pode, tudo vence. Então, através do amor conjugal, os dois seres podem se alimentar nessa fonte de felicidade, de regozijo, se animar e conseguir aurir forças para poder superar as provas. Essa é uma nuance muito significativa e muito importante do amor. Nessa ausência de sentimento de amor, confunde-se exigência e posse, capricho e morbidez com o nobre sentido da vida, ficando-se à margem da sua manifestação libertadora. O amor autêntico não prende, liberta. O amor puro não limita, não se impõe, deixa livre, apenas ama. Então, quando o amor está doente, enfermiço, ele passa pelo ciúme doentio, pelo desejo de aprisionamento. E lembremos do capítulo 2, amor a si mesmo, numa conjuntura de violência, de aprisionamento, em que você se sente vítima, que você se sente preso, você não consegue evoluir.
você não consegue transformar aquela experiência em algo para o seu aprimoramento moral. Isso não é amor. E aí Joana vai dizer mais pra frente assim: o amor, por isso mesmo, é generoso, compreensivo, mas verdadeiro, compartilhando de todas as ocorrências. É interessante, porque às vezes passamos por algumas provas, sobretudo de mães para com os filhos erram e por muito amar, algumas mães acham que precisam passar a mão pela cabeça e serem coniventes com os erros. Isso não é amor. O amor é sincero. O amor entende, sente compaixão, lamenta, mas não é conivente com o que é errado. Sempre estimula a desculpa e a generosidade, trabalhando, no entanto, pela compreensão e pela harmonia que devem viger no relacionamento afetivo. Um relacionamento tortuoso, de violência, de maus tratos, seja físico ou moral, não é um relacionamento sadio e não pode ser responsável pelo aprimoramento moral dos indivíduos. Um relacionamento de amor é uma admirável experiência de aprendizagem constante, em cujo período de vigência apresenta angulações sempre novas e desafiadoras. É o que dissemos no início. Durante o casamento, o casal vai experimentando nuances do amor. O amor vai mudando, é muito natural. Das circunstâncias, se vem ou não filhos, da maturidade que cada um dentro do casamento vai adquirindo, das situações que a vida vai apresentando. Então, tudo isso vai burilando o amor. E quanto mais se exercita, mais o amor se aprimora, melhor fica com o tempo. Quando o amor real suplantar os interesses imediatos do sexo e a necessidade do companheirismo e da ternura sobrepujar as inquietações do desejo, o matrimônio se transformará em união ideal de corpos e de almas a serviço da vida. Se eu não me engano, na questão 698, 699 de O Livro dos Espíritos, quando na parte terceira de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai falar do livro terceiro, As Leis Morais, e ele fala da lei de reprodução e fala sobre casamento, sobre celibato. A espiritualidade superior considera o casamento uma marcha no progresso da humanidade. A união monogâmica, unindo dois seres, faz com que a poligamia seja evitada. E a própria espiritualidade superior esclarece em outra questão que na poligamia há apenas sensualidade, não há amor. Então, através do casamento, de uma união monogâmica, os dois seres são estimulados a exercitarem o companheirismo, a ternura, a cumplicidade. E é claro que aqueles, como as pessoas estão encarnadas, né, têm necessidades físicas, têm esses apelos da carne, a sexualidade ela está presente. Mas sempre tenhamos em mente que o sexo é o patrimônio divino da criação e é o grande instrumento para que venham os filhos e também, logicamente, para que o casal mantenha uma relação cada vez mais íntima. É como se o sexo representasse um instrumento para fazer com que a comunhão do casal seja cada vez mais intrínseca, mais harmoniosa, que eles aumentem ainda mais essa comunhão com o tempo. O sexo ele não é despenhadeiro moral, ele é um patrimônio divino da criação. Então é necessário sublimar
as relações. E através do casamento é uma forma mais fácil dos espíritos lograrem êxito. O amor conjugal alça os indivíduos a patamares de harmonia e de alegria de viver incomuns, pois que tal é o seu objetivo, tornando-se clímax abençoado do desenvolvimento espiritual dos seres. O matrimônio é um instrumento educativo e orientador para a construção da família ditosa na face da terra. Amigos, até a próxima, se Deus permitir.